Nesse vídeo eu vou te falar como eu fiz para o meu filho dormir sozinho, sem precisar ficar ninando pra lá e pra cá, de forma simples e o melhor, sem choro. Olá, eu sou a Belinha do Dicas da Japa, seja bem-vinda a mais um vídeo. Passo a passo. Como ensinar o bebê a dormir sozinho, sem colo e sem choro. Depois que o Henrique fez 1 ano, eu já não aguentava mais ficar ninando ele, sabe? Ele já estava crescendo, já estava bem pesadinho também, e ficar ali ninando pra lá e pra cá já estava acabando com a minha coluna, já estava ficando cansada. Então eu decidi estudar qual seria a melhor forma dele poder adormecer sozinho, mas de forma gentil, carinhosa, sem choro. Levantei alguns passos que funcionam super bem aqui e vou te passar agora. Primeiro passo: converse com seu filho. Assim que eu decidi que ia ensinar ele, né, a dormir sozinho, eu expliquei pra ele que a mamãe tá vendo uma forma dele adormecer sozinho e fui verdadeira com ele. Expliquei pra ele que a forma que a gente tá fazendo, que é ninar, tá deixando a mamãe muito cansada, ele já tá com um pezinho assim que tá começando a doer a coluna da mamãe, sabe? Eu conversei com ele de forma bem verdadeira. Falei pra ele que a mamãe vai estudar, ver uma forma que vai ser muito bom pra ele e pra mamãe também. Quando eu falo converse com seu filho, é isso, é você falar de forma gentil, carinhosa mesmo, expor mesmo o que você tá sentindo. E tudo bem que é muito bebezinho, né? 1 ano, no caso do Henrique, eu comecei a fazer isso quando ele tava com 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses, mais ou menos. Então, assim, ele, de fato, ali, quando eu conversava com ele ficava olhando pra minha cara, assim, meio, o que ela tá falando? Sabe? Mas é aquilo, eu fui meio que orientando ele, sabe? Falando que uma hora isso ia acontecer. Não de uma forma assim, sabe, sem avisar nada, sabe? Eu já fui aos pouquinhos, mesmo sabendo que de cara ele não ia entender, eu já ia ali conversando com ele. Quando eu via, assim, no momento que eu tava bem conectada com ele durante o dia, quando eu sentava com ele, eu tava ali verdadeiramente brincando com ele, sabe? No momento que eu sentia que a gente tava bem conectado, aí eu, sabe, falava sobre isso, mas bem de leve, nada assim muito forçado. Essa conversa é muito importante porque, imagina, você do nada muda a rotina da sua casa, né? E sem comunicar ao seu parceiro. Imagina, ele vai ficar meio confuso, né? Ele vai falar, ué, por que mudou? Ela nem me falou nada, sabe assim? Então a mesma coisa funciona para os nossos filhos. Eles também merecem respeito da nossa parte. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já gravei alguns vídeos, né, de desmame, sabe que eu prezo muito pela criação com apego, disciplina positiva, de forma mesmo respeitosa com a criança. Se você ainda não assistiu e tiver interesse, vou deixar todos eles aqui na descrição do vídeo. Quando você terminar esse, dá uma olhadinha neles lá. Então, esse conversar com a criança, imagina, é você ir plantando, como se você estivesse plantando uma sementinha e regando, sabe? Para ele poder entender que alguma coisa está por vir. E esse primeiro passo, eu fiquei fazendo mais ou menos umas 2 semanas. Um resuminho aqui. Então, primeiro, eu comuniquei a ele o que está por vir. Ainda não entrei em detalhe, até porque nem eu ainda sabia de fato o que eu iria fazer. Mas eu já comuniquei. E durante essas 2 semanas, eu fui estudando, vendo a melhor forma, o que eu poderia, né? Vendo assim, o que seria bom pra mim, o que seria bom pra ele, tentando estudar o que eu poderia fazer pra conduzir ele a adormecer sozinho. Segundo passo: bolar a forma de como você vai conduzir esse adormecer sozinho. Pra mim, o que ajudou muito é conhecer bem a rotina do meu filho. Aqui em casa, desde o início, a gente prezou muito por uma rotina assim de qualidade pro Henrique. Eu vou explicar aqui rapidamente como era o nosso ritual noturno antes dessa condução e após, que eu acho que assim, fica mais fácil de entender. Entre 5 e 6 horas, começava a diminuir todos os estímulos, seja ele visual, sonoro, enfim. Já deixava assim, ele perceber que quando tá começando a escurecer, a gente iria começar a ficar mais calminho, não teria muita brincadeira muito agitada, uma coisa pra acalmar ele. Entre 6h30 e 7 horas ele jantava e esperava o pai. Que o pai assim chegava mais ou menos assim nesse horário e nesse intervalo. Então eu já dava comida pra ele e em seguida, quando o pai chegava, ele tinha um tempinho ali pra ter o contato com o pai dele, né, brincar um pouquinho. E logo após
era banho. Nisso, o pai dele que dava banho nele, né? E aí depois eu secava ele, né? Colocava a roupinha, o pijaminha de dormir. E o Henrique, na época que eu comecei a fazer esse processo, pra ele poder adormecer sozinho, ele ainda mamava no peito. E aí, depois que ele mamava, era essa novela, né? Eu tinha que ficar pra lá e pra cá, ninando ele, e nisso eu perdi aí, sei lá, uns 20, 30 minutos. E agora eu vou te falar como que ficou esse ritual do sono após a estratégia que eu bolei pra ele poder adormecer sozinho. Eu segui com esse mesmo processo, só mudei o final. Então assim, em vez de deixar ele adormecer, mamando ou então ninando, a ideia foi colocar ele acordado ainda no berço, consciente, tá? Acordado, mamava, ainda tá acordado. Filho, você não quer mais mamar, né? Então agora vamos dormir. Então, eu vou te falar aqui os passos de como que eu fiz, quais são os elementos que eu utilizei, como foi essa condução. Depois de colocá-lo acordadinho lá no bercinho dele, então eu botava ele no berço e eu sentava assim do lado do berço mesmo, sabe? Primeiro, eu decidi preparar 2 livros que ele gostasse muito e que fosse deixar ele se sentir mais assim, com uma sensação boa antes de dormir. Se sentir amado, seguro. São esses aqui, ó. Eu já falei desses 2 livros, ó. O primeiro é o Dorme Menino. Esse aqui ele ama até hoje, desde bebezinho. Esse aqui também, ó, é muito legal. Eu já falei deles no vídeo de livros, né, que eu falei assim, ó, indicação de como que você pode ler para criança de 0 a 1 ano. Depois eu fiz um outro vídeo de 1 a 2 anos, de 2 a 3 anos. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição também. Não vou me alongar aqui, mas enfim, eram esses 2 livros aqui. No início, quando ele ainda estava com 1 ano e pouquinho, eu ainda não tinha esse livro aqui. Então foi só esse aqui. Aí depois eu introduzi esse aqui, aí hoje em dia fica entre esses 2, como ele já tá maiorzinho, eu deixo ele escolher um outro livro, sabe? Então assim, no início você escolher um livro que ele goste e que tenha essa coisa de acalmar, deixar a criança mais tranquila, sabe? E nesse momento, dentro do quarto, eu tô com uma luzinha bem fraquinha, como se fosse aquela luzinha de abajur, sabe? Então assim, bem fraquinha, pra também não despertar, pra não achar também que, pô, vai ter leitura, vai ser... Não, é uma leitura pra acalmar e mais pra eu ainda ficar pra ele ver que eu tô ali com ele, sabe? Pra não ser uma coisa assim, parou de mamar, toma, joga a criança lá no berço, tchau, vai dormir. Não, manter ali ela pra ele ver que eu tô ali do lado dele, ele não tá ali comigo, agarrado nos meus braços, mas é possível a gente ter uma conexão ali, como essa do livro, né? Sem eu precisar ele ficar grudado em mim, sabe? Então foi isso. E aí quando eu começava a ler pra ele e fazendo carinho nele, eu deixava ele fazer carinho, se ele quisesse me segurar, fazer alguma coisa, algum contato ali, né? Eu deixava. Segundo, o que eu decidi fazer? Eu chamo aqui de resumo do dia, mas é nada mais nada menos que você meio que narrar as partes principais que você julgue que foi muito importante pra ele e pra você também, né? Pra pessoa que tava com ele no dia a dia. Você narrar ali os pontos principais. Geralmente eu vou fazer um resumo assim, hoje de manhã a gente fez isso, aquilo, poxa, foi muito legal, né? A gente foi no parquinho, a gente brincou com seus amigos e tal. Aí eu faço uma passagem rápida do resumo das coisas marcantes que ele passou no dia. E o terceiro, eu selecionei algumas músicas, bem assim que ele gostava também, tipo, eu gosto muito de Brilha, Brilha, Estrelinha, eu cantei algumas também em japonês, assim, que eu canto pra ele desde bebezinho, enfim, umas musiquinhas assim que ele goste e pra ele já, não sei se você percebeu, pra ele já conseguir entender que primeiro passo, da forma, na estratégia que eu criei, primeiro passo, ela vai começar a ler, segundo, ela faz o resumo do dia ali, terceiro, ela vai cantar uma musiquinha na cabecinha dele pra ele entender que tem um processinho ali, sabe? Então essa terceira é musiquinha. Musiquinha curtinha, você vê que é Brilha, Brilha, Estrelinha, alguma musiquinha assim que você goste, que você sabe que ele vai gostar também. E de boa, você canta ali num ritmo bem tranquilinho, suave, sabe? Nada muito alto, sabe assim, bem de boa assim no tom. E conforme eu ia cantando essas musiquinhas, eu colocava bem na ordem, pra ele entender que a última musiquinha que eu cantar é hora de dormir. Aí eu falava, filho, agora é hora de dormir. Aí beijava, abraçava toda essa parte, né? E aí depois
o quarto passo é você sair do quarto. É isso, é literalmente sair do quarto. E ele está acordado, de olho aberto e tudo. E no meu caso, quando eu saía do quarto, eu tenho a babá eletrônica. Por isso que eu acho que é importante, se você quiser fazer esse processo, né, de a criança dormir sozinha, é legal ter uma babá eletrônica pra você ficar observando ali, sabe? Porque se você não tem, você tem que... A criança... Você vai ficar naquela insegurança, né? Será que tá dormindo? Não é? Será que... né? Na babá eletrônica não, você já consegue ver, escutar o que a criança tá falando. E é isso. Literalmente saía, ficava grudada ali na babá eletrônica. Nesse primeiro dia, eu sei que eu saí de lá do quarto super agoniada, né? Ai, gente, o que vai acontecer e tudo mais, mas eu tava tranquila. Porque eu já sabia o que eu ia fazer caso desse alguma... se ele chorasse, né? Então, ainda bem que não aconteceu isso. Primeira noite, ele ficou meio assim, né? O que tá acontecendo? Mas eu não sei se é porque também eu já vinha conversando com ele, comunicando ele que ia acontecer. Não sei se ele meio que já tava com isso na mente, já meio que entendeu isso. No primeiro dia, não sei também se ele já tava cansado também, devido a esse processo todo ser um pouquinho mais longo, né? Ele dormiu rápido, eu sei que ele saiu, ele nem fechou, rolou pra cá, rolou pra lá. Quando eu fui ver, fechou o olho e dormiu. Aí eu, gente, como assim? Aí eu fiquei meio assim, ainda fiquei ali na babá eletrônica olhando. Dormiu? Eu sei que no início durava de 20 a 30 minutos, era bem chatinho, mas pra mim tava de boa. Pra quem ficava ninando a criança pra lá e pra cá, né? Só dele estar ali no berço já tava bom. Eu ali sentadinha, só de boa, fazendo esse processo com ele. E depois, hoje em dia, eu reduzi, né? Eu fui reduzindo, só leio um livro, faço o resumo do dia e canto só uma musiquinha e ensaio. Então hoje em dia, sei lá, acho que dependendo do livro que ele escolher, né? Se for um livro curtinho, 5 minutos já acabou. Então assim, nesse início é um pouquinho longo porque, poxa, a criança ela ainda tá aprendendo e a gente quer que seja um processo assim, bem lento, né? Pra não ser uma coisa muito assim gritante pra criança, sabe? Aí pensa na minha felicidade, né? Quando eu vi isso, levantei, dei 2 pulos e falei com meu esposo, caraca, olha isso, ele dormiu. Beleza, vamos pro segundo dia. No segundo dia, eu acho que ele gostou, né, do primeiro dia. Eu acho que ele já tava esperando o momento que eu ia ler, que o Henrique, ele ama livros, então eu acho que ele já tava querendo que eu lesse pra ele. Então eu senti que ele já foi de boa, depois que ele mamou no peito, né? Eu já conduzi ele lá coloquei ele no berço, ele de boa, já deitou lá, ficou na posição que ele gosta de ficar assim de bruço, né? E ficou com o rostinho assim olhando pra meio que, e aí? Começa a leitura, sabe? Assim que eu saí, eu senti que ele ficou mais assim, sabe? Não dormiu logo. Ele ficou virando pra lá e pra cá, não sei se ele tava falando qualquer coisa assim, meio que como se fosse cantando assim, mas não chorou, nada de choro, tava de boa, não sei se ele tava relaxando ainda, né? Eu sei que virou, demorou um pouquinho pra dormir, mas dormiu, conseguiu dormir sozinho. No terceiro dia, fiz o mesmo processo. Quando eu saí, peguei a babá eletrônica, ele já tava em pé no berço. Aí eu, caramba, e me chamando, mamãe. Aí eu voltei, filho, agora é hora de dormir. Aí ele foi, aí eu, vamos deitar? Ele deitou, saí. Fiquei ali esperando, aí de novo ele ficava falando alguma coisinha lá, né? E depois rola pra lá, rola pra cá, dormiu. Então tem que ter muita paciência nesse processo. Eu sei que assim, eu dei sorte, né? Porque no caso do Henrique, ele não chorou, não fez nada assim que eu não pudesse acalmá-lo, sabe? Mas se ele chorasse, eu ia lá, não deixava ele chorando não, jamais. Se ele estava desconfortável, eu ia lá, acalmava ele e ficava ali do lado dele. O processo é demorado, depende muito da criança. Então assim, o que eu posso te falar é que tem que ter muita paciência e persistência. No início é difícil, afinal a gente está mudando alguns detalhes ali. Até a gente na nossa vida mesmo, quando a gente muda alguma coisa, a gente tende a demorar um pouco para se acostumar. E com a criança não é diferente. O seu bebê pode resistir, mas se você tiver persistência e o ritual do sono estiver legal, eu tenho certeza que ele vai se acostumar. E aí, gostou da forma que eu fiz para conduzi-lo a dormir sozinho? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom?
Tudo que eu falei aqui foi baseado na minha experiência, o que funcionou aqui com meu filho. A ideia do vídeo é que você possa se inspirar, né, em alguma parte aqui e levar para sua realidade aí. De repente, alguma coisa que eu falei aqui, você possa, que não tinha nem passado na sua cabeça, de repente você possa fazer alguma adaptação aí e funcionar para você. E que é possível a gente ensinar os nossos filhos a adormecer sem que eles sofram, sabe? Sem que precisar chorar de maneira mais autoritária. Tudo vai depender mesmo da sua condução. Você entender bem esses pontos, né, que eu fui falando desde o primeiro passo e você ir adaptando aí para sua rotina. No próximo vídeo eu vou falar sobre a soneca da tarde, que é bem parecida, né? Segue um pouquinho desse processo para dormir na parte da tarde, só que eu vejo que tem alguns detalhes que eu faço que eu consigo alongar um pouco mais essa soneca da tarde e sem interferir no sono noturno. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e já ativa o sininho para quando eu publicar esse vídeo você ser notificada. Obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo. Se você ainda não me segue, essas aqui, ó, são as minhas redes sociais. Então é isso, te espero no próximo vídeo. Já mata né, kisu. Bye bye!